Bom dia! Hoje, sexta-feira, dia de maldade, dia que intercede o final de semana, tempo de descanso da gente. Olha só que maravilha, hein? Bom, eu espero que você tenha uma ótima sexta-feira e que você também tenha um ótimo final de semana. E hoje a gente vai estar falando mais uma vez sobre o crítico. Olha só que maravilha, hein? Ah, shit! Here you go again! Ele fez um vídeo falando mentiras sobre mim, foi lá no Twitter e o desespero bateu. O desespero bateu hard no crítico, porque o cara, além de ser desonesto, ele tá buscando coisas minhas de anos atrás pra pegar e me cancelar. É, meus amigos, a situação chegou a esse ponto. Mas a questão é, muita gente vai falar, por que você faz vídeo sobre isso, Dark? Você não tem nada a ver com isso, você podia estar jogando seu joguinho ou falando sobre outras coisas, por que você tá se metendo em treta? Como eu disse no primeiro vídeo, normalmente eu não me meto em treta, mas essa situação do crítico é uma coisa que já estava se estendendo há muito tempo e eu não vejo ninguém comentando sobre isso. Parece que as pessoas têm medo de comentar. Então eu tô sendo a ponta de lança para que as pessoas possam comentar e falar sobre isso. E inclusive muitas pessoas vieram falar sobre esse tema especificamente. E eu vou estar aqui colocando várias coisas que tem sobre o crítico. Se eu falei para vocês que eu não ia comentar as coisas pesadas que ele fez, agora chegou a hora de falar sobre tudo. Então hoje estamos indo nuclear no crítico. E, cara, eu faço isso por causa disso daqui, ó. O Maverick, ele falou o seguinte: eu estou doente psicologicamente, destruído, querendo... enfim, não posso falar essa palavra, senão vai desmonetizar o vídeo, né? Mas ver a minha esposa vendo um vídeo chorando em crise, perguntando se é por isso que ela apanhou a vida toda por ser autista, se o mundo vê ela como doente, na moral, vocês conseguiram. Essa postagem do Maverick é sobre basicamente o crítico fazer aquele vídeo falando, né, sobre mim, e nesse vídeo ele justifica novamente sobre autismo, diminui as pessoas, colocam elas como sendo inferiores, problemáticas, incapazes, quando a gente sabe muito bem que não é bem assim que funciona a situação. Mas o cara, ele falou porcaria, ele errou e ele não quer aceitar que ele errou. E pior de tudo, agora ele inverte a mesa. Então, de pessoa que atacou, agora ele tá colocando como se eu estivesse atacando também as outras pessoas, como se eu também fosse uma pessoa errada nesse aspecto, né? Então, bom, vamos lá. E no caso foi essa conversa aqui que ele teve com o crítico ontem de madrugada, onde ele simplesmente fala sobre o crítico ter falado sobre calvície no vídeo dele, né? No vídeo que o crítico fez pra falar sobre mim, ele basicamente faz uma mega ginástica mental pra falar que eu ofendi os calvos e que isso é exatamente a mesma coisa que ele fez lá com os autistas. Quando na verdade não tem nada a ver, eu nunca ofendi calvo na minha vida. Será que chamar o cara de Calvo da Campari, que era o nome que todo mundo dava pra ele na internet, inclusive até hoje dão, é uma ofensa tão pesada assim? Bom, sinceramente, eu acho que ser calvo e, no caso, ser autista são duas coisas bem diferentes, né? E você pegar e utilizar autismo para ofender outra pessoa que, inclusive, tem autismo, pra mim isso é uma coisa muito mais pesada do que pegar e falar que o cara da Campari lá é calvo, sabe? Sendo que, tipo assim, eu nunca falei pra ofender o Calvo da Campari, eu só citei Calvo da Campari porque era o nome que ele tinha na internet. E eu nunca imaginei que alguém pudesse se sentir ofendido com isso. E é até engraçado que nessa discussão que ele teve com o Maverick, ele justifica isso. Olha só. Se é pra falar de sentimentos, então o Dark chamou o cara de Calvo do Campari. E aí? Os sentimentos do Calvo da Campari não importa? Ele, no vídeo, mentiu e falou que eu defendo dar choque em autista. Quando foi que eu falei isso? Eu nunca falei esse tipo de coisa. Isso é uma mentira que ele criou, uma distorção. O crítico, ele trabalha dessa forma, ele distorce as coisas e ele fala um monte de merda e depois ele vira. Por exemplo, eu te dou um soco, você se machuca e eu pego e depois falo que você me machucou porque você pegou e bateu a sua cara no meu punho e meu punho ficou cortado por causa disso. Então é complicado discutir com um tipo de gente desse porque ele mente, ele inverte as coisas, é o famoso gaslight, né? Você é louco, ele não, ele sempre te coloca como maluco, como doido da história, né? E inclusive ele fez exatamente a mesma coisa com a Yasmin, que a gente já vai falar sobre isso, porque a Yasmin postou um vídeo onde tem as hipocrisias dele. As pessoas podem até odiar a Yasmin, falar que a Yasmin errou e outras coisas mais em relação às coisas, né? Mas cara, se liga só. Esse vídeo aqui que ele fez, porque ele que fez, né? Ele que postou esses vídeos, ó. Vou até colocar pra vocês verem aqui. Esse vídeo aqui a Yasmin postou ontem à noite no Twitter, e nesse vídeo o crítico ele fala sobre o autismo da Yasmin de forma ruim, e ele depois veio na internet falando que ele não sabia, que ele nunca soube disso, que ele nem lembrava. E cara, ele fez um vídeo falando sobre a Yasmin ser autista, olha só, se liga só. Você sugeriu que eu devo ser autista, não é? É assim, ó pessoal, eu não sugeri que ela é autista, eu nunca falei isso. Eu não sei de onde que ela tirou isso, mas assim, na mente dela, que não... Olha isso, hein? Eu acho que ela tem algum problema aí mesmo, entendeu?
Se eu não me engano, eu já vi um vídeo dela falando que ela tinha um leve grau de autismo, né? Não sei se eu tô me enganando aqui. Mas... Cara, isso que ele tá falando, ó, vamos lá. Nesse vídeo aqui que a Yasmin postou ontem, ele tá falando basicamente que a Yasmin fez alguma porcaria, falou alguma merda, e ele tá justificando isso, falando, ela tinha dito que ela era autista, né? Então tá explicado porque ela falou essas coisas. Olha só o nível da conversa que o crítico tem. E aí depois ele vem e fala... Você foi além, não foi? Você sugeriu que eu devo ser autista, não é? É assim, ó pessoal, eu não sugeri que ela é autista. Ele tá fazendo a Yasmin parecer maluca na internet, porque a Yasmin falou isso, né? Você sugeriu que eu era autista. E ele tá falando, não, eu nunca falei isso, o que é isso, tá maluca? Eu não sei de onde que ela tirou isso, mas... E ele tá falando isso aqui, entendeu? Ele tá falando isso claramente. O vídeo tem 4 minutos e tem outras hipocrisias do crítico. O crítico é uma pessoa que ele ofende as pessoas, ele distorce as coisas e, pior, ele não tá atacando argumentos, ele não tá atacando argumentos. Porque essa questão da Yasmin, ela pode ter errado no passado, ela pode ter feito várias coisas. E eu não tô só citando a situação do Wagner, eu tô citando outras coisas que ela pode ter dito também, tá? Porque ela faz muitos vídeos e muitas pessoas cancelam ela por causa desses vídeos que ela fez, criticando pessoas e outras coisas mais. E cara, a Yasmin, ela faz vídeos de opinião, fazia, né, no caso, ela tem muito conteúdo na internet e tem muitos motivos pra você ir lá e falar sobre o conteúdo dela. Você pode reclamar do deboche dela, você pode reclamar dos roteiros dela, você pode reclamar de tudo dela. Mas olha só o que o crítico pega pra atacar a menina. O cara tá falando sobre a questão do autismo dela e ainda por cima, né, ele tá usando o autismo de forma negativa, falando, não, porque ela tem autismo, mas é bugado mesmo, sabe? E além disso, né, falando que autismo é doença. E isso é outra coisa que ele fez também de hipocrisia. Chegar e falar basicamente que, a Yasmin tem autismo, né? Pô, autismo é doença. Tipo, automaticamente ele tá falando que a Yasmin é doente, saca? Como se ela fosse bugada e outras coisas mais. E ele tá descredibilizando tudo que ela fala baseado nisso. Então, cara, isso é uma coisa muito pesada pra você trazer numa discussão. Isso nunca deveria ser trazido numa discussão. Uma discussão entre duas pessoas é pra você conversar, não é pra você ficar dando golpes baixos assim. Inclusive, ele vem e quer pegar e que eu faça uma live com ele. Cara, o cara tá ralucando tanto, ó, ele tá ralucando a Yasmin nesse momento, ele tá ralucando tanto as pessoas, ele tá mentindo tanto, ele fala uma coisa, vira a mesa e quer tá certo, e agora eu que sou culpado das coisas que ele fala, sabe? Eu não vou entrar nunca em cal com o crítico. O crítico veio me chamar em cal. Pra mim, esse tipo, é o Red Flag Master. Ele tá literalmente emulando 100% das coisas que o Raluca fazia, entendeu? E agora, vamos fazer o disclaimer aqui, né? Que é muito importante, né? Ele pegou e tirou várias coisas minhas fora de contexto e pegou coisas minhas de anos atrás, né? No caso, ele pegou... Acho que a gente viu todos os navegadores. Posso fechar finalmente, claro. E nessas coisas que ele tá citando, ele tá tirando coisas antigas minhas, né? E é até engraçado ele trazer essas coisas minhas antigas, sabe por quê? Por exemplo, essa postagem aqui. Essa postagem aqui, eu fiz ela há anos atrás. Pra você ter ideia, essa postagem foi feita em 2018. Olha isso, cara, de 2018, PQP, é muito tempo atrás, 2018. E eu falei, ele é um psicopata, um doente mental. O cara, ele não sabe nem fazer interpretação de português, cara. É incrível isso. Olha só o cara. Ele fala, psicopatia não é um transtorno? Meu irmão, ele é um psicopata, ponto, um doente mental? É tipo, ele é um psicopata e um doente mental. Não é tipo, ele é um psicopata, vírgula, um doente mental. Tu não sabe nem português, cara? Que porcaria é essa? Olha só com quem que eu tô discutindo, né? Pelo amor de Deus. Mas a questão aqui é o seguinte... Eu já me expressei de forma errada muitas vezes no passado, tá? Antigamente o meu canal era de vlog, então eu não fazia canal de fofoca, eu só falava sobre as coisas que aconteciam na minha vida e outras coisas mais. E eu sempre fui muito humano nos meus vídeos, nos meus comentários, eu sempre tentei ser o máximo respeitoso com as pessoas, mas em 2018 aconteceu alguma merda com o Cor que eu não faço a mínima ideia do que aconteceu, e eu fui lá e chamei o cara de psicopata e de doente mental, algo que eu não faço mais, eu não xingo mais as pessoas assim, porque eu entendi o peso disso e de quão ofensivo pode ser, inclusive para pessoas que não têm nenhum tipo de relação com isso. Então, se alguém pode ter se sentido ofendido por uma postagem que eu fiz em 2018, eu peço perdão hoje. Algo que, infelizmente, o crítico não consegue fazer. Porque enquanto ele tem que buscar coisas minhas de 2018 para falar mal de mim, hoje ele tá falando essas coisas. Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa e pior. E o outro que ele pegou do passado é um vídeo muito antigo meu que eu fiz quando eu tinha descoberto que eu tinha TDAH.
Esse vídeo eu fiz na época que meu canal era de vlog, meu canal não era de opinião e nem de fofoca, eu só fazia vlogs falando sobre a minha vida. E nesse vídeo eu coloquei que eu tinha uma doença incurável e citei o TDAH. Você vê que esse vídeo é antigo porque tá no meu cenário antigaço, né? Tipo, eu me mudei 2 vezes de casa depois que eu fiz esse vídeo, pra você ter ideia. E o crítico tá trazendo coisa de, sei lá, anos atrás pra falar sobre hoje. Uma coisa importante aqui. Esse vídeo que eu fiz ele há muito tempo atrás e eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. E agora para algumas pessoas vai ser uma surpresa. O Dark não sabe tudo. Não, não sei tudo mesmo, eu ainda tenho muito a aprender. Eu sempre estou estudando e eu estudei bastante sobre TDAH e autismo para poder fazer vários vídeos para vocês falando sobre isso. Inclusive essa semana eu fiz um vídeo também atualizando esse vídeo aí. E eu gosto muito de trazer esses assuntos e aprender junto com vocês e ensinar a todo mundo. Porque no final eu sou professor também, né? Já o crítico... ele tá se baseando em coisas que eu falei há anos atrás para justificar as coisas que ele fala hoje. E ele simplesmente quer atacar. Ele não quer pegar e pedir desculpas e mostrar que ele errou. Ele é igual o Haluka. Na minha opinião, o crítico e o Haluka são exatamente a mesma coisa. Eles fazem exatamente a mesma coisa, né? E aí a questão é o seguinte, meus amigos. Agora a gente vai falar de outras pessoas, né? Ele fala que eu imputei crime a ele, para você ver como ele é desonesto, né? Eu não imputei crime a ele, eu nunca falei pra ele nada disso, eu só citei um advogado criminalista que falou sobre isso, que é o Thales. Inclusive, um grande salve pro Thales, tá? O Thales é uma pessoa maravilhosa, eu tive uma boa conversa com ele esses dias à noite. E por que que o Maxwell não tá girando aqui, cara? Tinha que tá girando, né? Vou botar o Maxwell aqui, pronto. Eita, nós, aí, tá girando agora, pronto, agora a gente tá completo, né? Vamos lá. Capacitismo não é brincadeira, é crime. Praticar e induzir discriminação de pessoa em razão de sua deficiência via internet tem pena de 5 anos e multa. Embora previsto em lei, usar o termo deficiente para discriminar uma pessoa, também se enquadra como crime. E no caso, isso aqui foi o Thales que falou, um advogado, no vídeo que o crítico fez falando que eu falei que ele fez crime, né? Crime errado, não sei o que. Ele pegou e citou que eu falei isso. Eu não falei isso mesmo na postagem que ele utilizou, porque você vê aqui, ó. Eu falei aqui que o Thales, né, tinha dito sobre isso à noite e explicado pra gente que capacitismo é crime. E por que que capacitismo nessa situação encaixa? Por causa que ele pegou e utilizou a questão de autismo da Yasmin pra dizer que era louca, pra descredibilizar o que ela tava falando, entendeu? E, cara, no vídeo que a Yasmin postou, tá muito claro esse tipo de coisa, não tem como você justificar. Tipo, se fosse uma coisa que o cara escreveu há anos atrás, até justificaria e entenderia. Eu falei, anos atrás, o cara deve ter um pensamento diferente, né? Mas a gente não tá falando de negócio de anos atrás, a gente tá falando de negócio que aconteceu mês passado, entendeu? E pior, né? Tipo, aconteceu ontem, aconteceu antes de ontem. Então o cara continua tendo a mesma atitude sempre. E o pior, né? Ele já quis me descreditar como psicólogo especialista nessa situação de autismo, pra explicar o que é autismo, e ele tá descreditando, caramba, mano, agora eu tô tendo um trava-língua bizarro aqui, tá descreditando o Thales, que é advogado criminalista. Ele sabe mais que o advogado criminalista agora pra falar sobre o que é crime e o que não é crime? Se o advogado criminalista vem e fala pra mim, Dark, ó, isso que você falou pode ser enquadrado como crime, hein? Cara, eu deleto na hora, eu peço perdão, não sei o que, eu não quero me ferrar. Mas o cara tá dobrando a aposta, né? Ele quer mostrar que ele tá certo e outras coisas mais, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, porque hoje estou com roteirito, hein? Hoje estou com roteirito, estou chique demais hoje, claro, porque é óbvio, né? Ele vai tirar qualquer coisa que eu fale fora de contexto, então eu tenho que dar o mínimo de entrada possível pra ele. E agora estamos aqui com uma postagem da Alexia. Alexia Reis é uma mulher trans e ela discutiu com o crítico em live, inclusive, sobre transfobia. Eu acho que a Alexa ela vai fazer um vídeo muito bem estruturado falando sobre o lado dela nesse ponto especificamente, mas a treta que ela teve foi que ela foi muito ofendida e perseguida na internet por pessoas que foram lá falar um monte de merda pra ela. E inclusive, essa é uma das primeiras situações onde o crítico mostra a sua grande hipocrisia. Porque nessa treta da Alexia, ele pegou e ficou justificando tudo com a ciência. Ah, não, porque a ciência é isso, porque a ciência é aquilo, olha só, é cientificamente. E agora, ironicamente, é o contrário, né? Porque quando convinha falar de ciência para defender os absurdos que ele fala na internet, aí ele usava. Mas agora, né, que ele tá falando merda, e entre aspas cientificamente falando merda, né, e academicamente, como ele quer inventar que existe diferença, aí ele tá inventando essas coisas para justificar e tá falando o contrário, né? Ah, não, porque eu não tô falando cientificamente, eu não quero saber de científico, não sei o que. E a Alexia falou o seguinte, ó, aconteceu comigo e eu sabia que ele não ia parar. Inclusive a Alexia tem várias divergências com a Suavemente Comentado. E eu acho muito nobre das pessoas que têm divergências com a Suavemente Comentado ver uma situação dessa e ver que o crítico tá 100% errado. E eu volto a dizer, a Suavemente Comentado tem muitos motivos para você criticar ela. E você pode fazer vídeos criticando ela, desde que você esteja falando sobre as coisas que ela errou, as coisas que ela falou, e não diminuindo ela por ser autista, que nem ele fez.
Então eu acho muito importante que a gente tenha respeito pelas pessoas assim. E é algo que o crítico não tem, nem um pouco. Bom, enfim. Infelizmente, eu estava certo. Mais pessoas sendo vítimas de discurso de ódio. Chegou a hora do basta. Ela vai fazer um vídeo sobre isso, eu imagino. E eu quero muito ver esse vídeo, onde ela provavelmente vai falar mais sobre essa questão. E agora a gente vai para a cereja do bolo. A cereja do bolo é a Sapturne. Para quem não sabe quem é a Sapturne, ela é uma angolana. Ela veio para o Brasil e ela basicamente teve uma discussão bizarra com o crítico, onde novamente ele foi hipócrita com ela, tentando justificar as coisas que ele fala de forma extremamente científica. Ó, só. Então, mais uma vez, o crítico, quando lhe convém, ele quer usar a ciência para justificar os absurdos que ele fala, sempre com má interpretação, porque esse cara tem uma interpretação zero, né? Se a gente fosse colocar um personagem de RPG, a interpretação do crítico é zero. E é isso. Bom, esse pombo aí é complicado. Olha só as coisas que ele escreveu. A questão... Acho que esse não foi o primeiro não, clã. Esse foi o primeiro, talvez? Aqui, esse foi o primeiro. Os africanos são mais burros que os europeus, em média. Caraca, mano. Isso aqui, você pensa, foi falado há milhares de anos atrás, não pode ser. Não. Esse foi dito no mês 6. Foi dito há 3 meses atrás. Há 3 meses atrás ele tava com esse discurso na internet. Inclusive, isso tá público, tá? Esse tweet tá lá na internet. Você pode ir lá e dar uma entrada nele. Vamos lá. Pro próximo. E aí entra a questão, né, de ele justificar. Pera aí, clã, que tá difícil aqui. Pronto. Ele entra na questão de justificar. Aí ele tava discutindo com a Sapturne. A questão é que isso não importa, porque não importa o critério que você use em praticamente todos, blá blá blá, que europeus, e eu já falei isso aqui, nível de... Ele... Caraca, mano, ele traz uma parada totalmente sem noção, cara. Isso aqui é tão bizarro que eu não quero... Sei lá, mano, é bizarro você ler uma coisa dessa, né? É bizarro você ler isso aqui. Vamos ver aqui, ó, justificando aqui, ó. Aqui ele discutindo com a Sapturne. Aí, beleza, a Sapturne falou: seu comentário dos africanos foi direcionado a um grupo específico no qual eu faço parte. E, como eu falei, se você visse o meu privado, QI deixou de ser um favor. Inclusive, ela foi conversar com ele no privado antes de pegar e fazer uma postagem pública sobre isso, né? QI deixou de ser um fator relevante na psicologia faz muito tempo. E como o nosso mano falou, ofensa é pra quem recebe. Essa é a lógica. E aí ele: e mesmo que não queira usar teste de QI, pode usar qualquer outro critério. Em todos os africanos, em média, são mais burros. Nossa, gente, sério, meu Deus do céu. Nossa senhora. Sério, assim... Como que tem gente que concorda com o crítico? Como que tem gente que defende o crítico ainda na internet, sabe? E essa é uma situação que eu acho que transcende ideologia. Eu acho que isso não é ideologia. Ele não tá trazendo a ideologia de direita, não tá sendo perseguido nem nada. Ele só tá falando um monte de merda mesmo, sabe? E você vê como o crítico é desrespeitoso, né? Tipo, ele foi lá pras mães autistas e os pais autistas falar merda sobre os filhos deles. Ele foi pra Sapturne, que é africana, falar que os africanos são mais burros. E, cara, olha só o absurdo que ele tá utilizando. Como a Sapturne disse, o QI não é média de inteligência, tá? Inclusive, vale até um vídeo falar sobre isso. Mas já falei sobre isso em algum vídeo perdido no passado, mas acho que vale até voltar nesse assunto. Mas, assim, me surpreende. Sabe o que me surpreende? Os canais de opinião não fazerem vídeo sobre isso. Porque, assim, antigamente os canais de opinião viam qualquer merda. Já fazia 10 vídeos sobre o tema, especificamente sobre esse, de racismo principalmente. Falava um monte de coisa sobre isso. Muitas pessoas foram canceladas por causa disso. No caso dele, ele tá só escrevendo essas coisas na internet e ninguém fala nada, sabe? E o pior de tudo, né? Passa um pano pra ele, nesse caso especificamente. E eu me pergunto, tipo, será que agora eles vão falar que tá sendo tudo isso exposto na internet? Porque, como eu disse no começo desse vídeo, eu ia vir mostrar tudo pra vocês, né? Eu não... Nos primeiros vídeos eu só quis comentar a questão do autismo mesmo, mas veio outras coisas pra mim. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui compilando tudo. Então, cara, vamos lá. Muitas pessoas acham que eu tô sendo tryhard de dizer que o crítico ele é comparável ao Haluka nas coisas que ele faz. Talvez ele até seja pior, sendo bem sincero, não sei, quem sabe. Bom, enfim. O crítico, ele pega e ele fez merda, ele culpa as outras pessoas. No caso, ele que falou essas coisas, ele que fez essas comparações. Eu nunca comparei autismo com deficiência, eu nunca falei nada disso. Ele que inventou essa parada da cabeça dele, ele que falou isso, ele que usou isso pra atacar suavemente comentado em primeiro lugar. Ele fala que eu provoquei ele, mas olha só as coisas que ele tá falando. Tipo, ele atira pra todo lado e acerta num lugar e a culpa é da pessoa que tomou o tiro, basicamente. A mesma coisa que o Haluka fazia, ele fazia as coisas erradas e ele culpava as outras pessoas, né? Ele distorce as coisas o tempo inteiro, ele não quer pedir desculpas, tem um ego gigantesco, um orgulho gigantesco, é exatamente a mesma situação do Haluka. Ele mente abertamente, é como se... Tipo, caraca, mano, é nível mitomaníaco mesmo, sabe? Porque, cara, mano, como o cara pode fazer um vídeo falando que ele não chamou a Yasmin de autista e logo depois, né, saiu o vídeo que ele falou sobre isso, tá lá o vídeo escancarado, onde ele chama ela de autista.
E logo depois ele escreve que não sabia disso, que ele não lembrava. É memória seletiva, né? A memória dele é muito seletiva. Ele esquece as coisas assim. Olha só, esqueci. Esqueci que eu tinha falado isso. Não sabia disso não. E o pior, né? A hipocrisia completa dele. É muito hipócrita esse cara. Porque ele vai e, no meu caso, não quer usar a ciência, né? Porque talvez eu tenha mais embasamento nessa questão. Mas nas outras, que as pessoas não são tão inteiradas com os assuntos, aí ele quer trazer estudo, quer falar coisa pra justificar. Olha só que engraçado, né? Esse cara é covarde, esse cara é um covarde, ele é totalmente desonesto e, mano, eu espero que esse seja o último vídeo que eu faço sobre esse tema especificamente, porque, bom, enfim, eles vão continuar procurando coisas minhas do passado, vão tirar vídeo meu de 5, 6, 8 anos atrás pra pegar e me descreditar, e tem muitas coisas que eu falei na internet. Geralmente eu não falo as coisas pra ofender, nesse caso do TDAH, por exemplo, que eu coloquei como doença, eu aprendi que TDAH não é doença, e eu não falei ofendendo as pessoas, eu não usei o TDAH pra xingar alguém, que nem ele fez com o autismo, por exemplo, eu usei o meu TDAH pra explicar TDAH pras pessoas, como eu me sinto e outras coisas mais, pra que as pessoas se identificassem, tanto que no vídeo lá tem várias pessoas que agradeceram muito por aquele vídeo. Eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo, mesmo que eu tenha me expressado mal. Ou ele pegar um vídeo onde eu falo, eu fiz um vídeo de 20 minutos falando sobre como ele estava errado. E nesse vídeo de 20 minutos que eu fiz falando como ele estava errado, eu citei basicamente ali em um momento, eu falei errado, troquei as palavras e falei doença em vez de falar transtorno. E ele pega esse momento de um vídeo de 20 minutos e quer descreditar o vídeo inteiro. Sendo que, cara, eu tenho TDAH, eu troco as palavras mesmo, isso é normal, eu troco meu nome até pra você ter ideia. Então faz parte. Aí você quer bater na pessoa, né, que tem transtorno, que é a pessoa que ou tem DH ou é autismo, você foca nessas pessoas, né? Porque você é covarde, você não tem coragem nem de mostrar sua cara na internet. E cara, tá aí mais um vídeo sobre esse tema especificamente. Muito obrigado por assistir até aqui e que a verdade prevaleça no final, porque esse cara, ele tá mentindo pra caramba e eu espero que as pessoas vejam a realidade. Na verdade estão vendo e que ele se retrate. Se antigamente ele tinha que se retratar só sobre essas coisas, agora ele tem que se retratar comigo também, pedir desculpas pelas mentiras que ele inventou sobre mim. Falar que eu inventei que ele tá fazendo crime, eu não falei isso, quem foi postou uma coisa nem falando que ele tá fazendo crime, mas explicando, né, sobre o crime de capacitismo, e até mesmo a galera foi discutir com o advogado lá e ele falou, é uma síntese que, aliás, é uma tese que pode se transformar numa síntese, coisas do tipo. Então, as coisas que ele tá falando na internet, tipo assim, ó, tem coisas que podem ser interpretadas de forma errada aí que você falou, hein? E aí isso pode te levar a uma situação complicada aí na justiça. E isso pode virar denúncia, isso pode virar um problema pro crítico, e agora a garganta foi embora. Então que ele peça desculpas aí por ter falado esse monte de mentirada sobre mim, falando que eu falei que ele apoia choque elétrico na cabeça, nunca falei sobre isso, e ele tá se apegando muito a isso. E você vê o desespero dele, ele tá 100% desesperado nesse momento, porque ele tá fazendo ataques, várias pessoas vieram, eu achei até, ó, tipo assim, isso não é uma coisa que eu queria trazer, mas o Gabs, ele arrumou treta com o crítico, e o Gabs falou sobre ataque de bots. E acredite se quiser, eu tô recebendo ataque de bots agora. Tem vários bots falando um monte de merda pra mim. E, cara, eu não sei se é o crítico, ou se é algum amigo do crítico, ou se é alguém do Discord do crítico, eu não faço ideia. Mas, sinceramente, eu tô recebendo a mesma coisa. E até engraçado, porque naquela época do Gabs eu falei, não pode ser. E se isso for verdade, é muito tosco acontecer de verdade. E agora eu tô sofrendo esses ataques. E eu nem me importo, pode me xingar, porque, cara, mano... Cara, o Dark veio da comunidade do League of Legends, então eu tô acostumado a ver o pior do pior, então não adianta você vir querer gritar comigo e achar que eu vou pegar e me balançar, nunca vou. E, inclusive, nessa situação, eu espero que esses vídeos que eu tenha feito tenham aberto um pouco o espaço para esses canais que se sentiram ofendidos, essas pessoas que estão se sentindo lesadas e principalmente foram alvo do crítico no passado, virem aí a público falarem sobre as coisas, assim como aconteceu com o Jean, né? Que ele abriu as portas para as pessoas pegarem e falarem as verdades sobre o Haluka, assim como agora eu estou abrindo as portas para que as pessoas falem as verdades pro crítico, porque vocês estão tendo a oportunidade de falar as coisas que ele distorceu de vocês e trollou. E lembrando, né, tipo, ainda vou fazer um vídeo sobre Suavemente Comentado, eu prometo que eu vou fazer, só que eu ainda tenho que estudar essa treta que... E cara, bom, aí você vai falar, Dark, você já tá falando isso há dias, é porque eu tô com preguiça, cara. Eu tô com preguiça e eu quero jogar meu Miranha, eu quero me divertir, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero cuidar dos parados e eu também tô passando por um momento de bloqueio criativo, coisa do tipo, mas a questão é que assim...
Não tô só ignorando esse tipo de coisa, vocês sabem que eu faço vídeo mesmo, até porque eu sou farmer, né? Eu quero farmar, cara, e eu vou farmar nesse tema também. Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente, talvez saia semana que vem, porque agora eu vou descansar, né, esse final de semana. E eu peço perdão aí pra galera que tenha se sentido ofendido com as minhas falas de anos atrás, que eles estão trazendo à tona. E eu só peço uma coisa, cara, tipo assim, que o crítico tenha coragem de pedir desculpas também. Que o crítico tenha coragem de ver que ele falou merda. Que o crítico tenha coragem de não ficar reassumindo o erro. Porque se eu falei merda 5 anos atrás, eu sei que eu fiz merda e eu peço desculpas hoje. E o crítico, ao invés de pedir desculpas pela coisa que ele falou ontem, ele reafirma isso e joga isso contra as outras pessoas. Então é uma pessoa muito ruim no geral. Bom, tá aí mais um vídeo. Obrigado por assistir. Um grande beijo e a gente se vê depois.